Foi dada a largada nas falas do Papa Leão XIV, que pode trazer tanto polêmica para um lado quanto polêmica para o outro. O papado de Papa Leão aí já está, né, há alguns meses e agora ele vai dando entrevistas, vai respondendo a jornalistas e óbvio que muitos temas polêmicos vão surgindo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um deles. Então fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar seu sininho e dar o meu joinha neste vídeo. Se tiver o botão hypar, clica aqui para ajudar esse canal a crescer, porque graças a Deus tá crescendo. Não esquece também que você pode e deve fazer os seus comentários. Concordando comigo, não concordando. Concordando com o Papa, não concordando. Mas seguindo essas regrinhas aqui. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, mas a gente sempre pede, né? E bora então para o vídeo ver o que o Papa Leão XIV causou, entre aspas, tá? Causou desta vez. I just wanted to ask one thing that has become a bit of a divisive subject in the U.S. right now, with Cardinal Cupich giving an award to Senator Durbin. Some people of faith are having a hard time with understanding this because he is or rather, he's for legalized abortion. How would you help people of faith right now decipher that, feel about that, and how do you feel about that? I'm not Aquela de risadinha de, ai meu Deus, começou a palhaçada de me enfiar em lugares que eu não quero estar. Vamos lá. terribly familiar with the particular case. I think that it's very important to look at the overall work that a senator has done during, if I'm not mistaken, 40 years of service in the United States Senate. I understand the difficulty and the tensions, but I think, as I myself have spoken in the past, it's important to look at many issues that are related to what is the teaching of the church. Someone who says I'm against abortion but says I'm in favor of the death penalty is not really pro-life. So someone who says that I'm against abortion but I'm in agreement with the inhuman treatment of immigrants who are in the United States, I don't know if that's pro-life. So they're very complex issues. I don't know if anyone has all the truth on them, but I would ask first and foremost that there be greater respect for one another and that we search together both as human beings, in that case as American citizens or citizens of the state of Illinois, as well as Catholics, to say we need to really look closely at all of these ethical issues and to find the way forward as church. The church teaching on each one of those issues is very clear. Vamos ler aí agora a legenda da reportagem do AC Digital. Papa Leão XIV respondeu à controvérsia sobre os planos do cardeal Cupich de Chicago para homenagear o senador católico Durbin, que apoia a legalização do aborto, dizendo que o histórico do senador deve ser considerado em sua totalidade e que os americanos devem buscar junto a verdade sobre questões éticas. Aqui tem toda a fala do Papa Leão XIV, né? Algumas pessoas falaram que ele saiu pela tangente, que ele ficou em cima do muro, mas ele foi bem claro aqui no que ele falou, né? Aliás, o irmão até falou aqui, para aqueles com déficit cognitivo, ele defendeu a doutrina e a tradição católica, ou seja, defendeu a vida, não importa a situação. E é exatamente isso que o Papa Leão XIV fala, né? Inclusive, antes, né, diziam que o Papa Francisco, ao invés de ser direto, ele ficava trazendo inúmeras reflexões, e aí isso confundia as pessoas, que tem que ser mais direto, enfim. Eu desafio algumas pessoas na vida real, tá? Não nos comentários, que nos comentários é muito fácil você ser machão, machona. Agora, na vida real, eu desafio você a responder com a mesma tonalidade que muitas vezes vocês fazem comentários em relação a Papa ou aos irmãos que vocês não conhecem. Só lembrando, o Papa Leão XIV, ele precisou ser aqui muito estratégico para que as pessoas não usassem, apesar que ele já sabe que vão usar, as falas dele contra. Até porque nós tivemos um papado aí de Francisco muito intenso. Ele não podia falar nada, ele não podia ir no banheiro, que ele já era taxado de alguma coisa. Então, aqui, esse comentário que o irmão disse é óbvio. O Papa Leão XIV diz que o ensinamento da igreja, ele é muito claro com as questões. Não tem que ter dúvida nenhuma. Ah, mas por que o arcebispo, o cardeal, tá querendo homenagear o senador católico? Qual que é o motivo, né, sobre isso? Alguém sabe? Ele tá homenageando aí a questão da legalização do aborto? Se tá, já tá contra a doutrina católica, né? Então, a reflexão que o Papa faz, porque a pergunta que ela faz é:
é um pouco polêmico, né? Ela até fala, é um pouco polêmico, né? O que fazer diante das dúvidas de algumas pessoas em relação a isso? Seguir a Igreja Católica. O cardeal Cupt pode errar, o cardeal Sara pode errar, o cardeal Miller pode errar, o cardeal Dom Victor Fernandes pode errar em algumas questões, desde que não seja contra a doutrina católica, mas se for contra a doutrina católica, aí a gente não tem que seguir, né? A gente tem que seguir aquilo que é a doutrina católica, o que não significa que você tenha que bater, que xingar, que expor, né, da forma como muitas pessoas fazem. É muito claro e a gente precisa entender. O Papa precisou ser aqui um pouco didático e trazer a reflexão, né? Por exemplo, muitas vezes, e talvez se aqueles tempos bíblicos de Jesus lá do Novo Testamento, né, Jesus, da forma como ele estava ali no Novo Testamento, viesse hoje, as pessoas também iam taxar Jesus de muitas coisas, porque pegam a história de Jesus e taxam ele de muitas coisas. Mas muitas vezes as pessoas iam fazer perguntas para ele, o que ele fazia? Ele fazia outras perguntas, para fazer as pessoas pensarem. Tanto o Papa Leão XIV quanto tantos outros papas, eles nos ajudam a pensar. Por isso que não pode ser direto. Se é pró-vida, é assim... Você já não sabe a doutrina católica? Então siga a doutrina católica. E aqui é um ponto que o pessoal até pegou bem assim. Alguém que se diz ser contra o aborto, mas a favor da pena de morte, não é realmente pró-vida. Mas tem lá a pena de morte que antes não tinha no catecismo, aí o Papa Francisco foi e mudou. Nós já falamos sobre isso no vídeo. A dignidade humana, ela não depende se a pessoa não é bandido ou não. Ela continua sendo uma pessoa. Deus vai continuar amando ela, não os pecados. E ele vai se esforçar para que a pessoa se converta. Ser a favor da pena de morte é você dar um poder ao ser humano que apenas Deus tem, né? O poder da morte não tá na nossa mão. E às vezes a gente quer se comportar como Deus. Já abordei isso aqui já, né? Nós temos que ser a favor da vida em tudo. Depois o Papa Leão até prossegue aqui, né? Alguém que diz que é contra o aborto, mas concorda com o tratamento desumano dos imigrantes que estão nos Estados Unidos, também não pode ser a favor da pró-vida. Não sei se isso é ser pró-vida. São questões muito complexas. Não sei se alguém tem toda a verdade sobre isso, mas eu pediria, antes de tudo, que houvesse mais respeito mútuo, que buscássemos junto. Então aqui ele já dá um puxão de orelha também, porque muitas vezes a gente quer julgar o outro, por exemplo, mas os esquerdistas são a favor do aborto, e aí você é a favor da pena de... Quem tá errado? Os dois. Dentro da doutrina da Igreja Católica, os dois. Você, como cristão, tem que ser a favor da vida, dependente do pecado que causou. E quando você tiver dificuldade com isso, lembre do ladrão que esteve ao lado de Jesus, né? Os dois. Um que nem ligou para aquilo que estava acontecendo com Cristo e outro que reconheceu tudo aquilo que Cristo estava fazendo e o reconheceu como Senhor ali, né? Tanto como seres humanos, nesse caso, como cidadãos americanos ou cidadãos do estado de Illinois, quanto católicos, para dizer que precisamos realmente examinar atentamente todas essas questões éticas e encontrar o caminho a seguir como igreja. O ensinamento da igreja sobre cada uma dessas questões é muito claro. Então, eu ia falar Papa Francisco, Papa Leão XIV, ele deixa esse convite para nós examinarmos todas as coisas. Por quê? Quando a gente não examina as coisas, quando a gente não pensa naquilo que está sendo dito para nós e apresentado para nós, a gente cai nas narrativas que eu já falei em outro vídeo que eu gravei hoje, inclusive. Por quê? Porque as pessoas vão pegando o nosso emocional, vão pegando alguns pontos que a gente concorda, e aí isso faz com que muitas vezes nós caminhemos contra a própria doutrina da igreja, a igreja de Cristo. Que são os primeiros exemplos aí que o Papa Leão XIV disse. Não adianta você ser a favor ou você ser muito orante, mas quando é no dia a dia, você simplesmente maltrata as pessoas. E isso não é ser cristão. Não é só estar ali com o Santo Terço e depois você maltratar todo mundo. Não adianta você ficar indo na igreja o tempo todo, ser super santo, ser super santa no estilo de se vestir, ou se comportar muito bem no altar, mas quando é para limpar um banheiro, lá na paróquia, você não vai, porque, não vou sujar minhas mãos, né? Isso é para outros irmãos. Ou pior, maltratar, ser grosso com os outros. Não adianta você amar os santos, os apóstolos, mas você maltratar o seu padre ou maltratar um papa. Não adianta você dizer que é católico e ficar atacando, ou pior do que nós já vimos aqui nesse canal, né? Queimando os documentos da igreja, porque na sua cabeça você sabe a verdade. É verdade que ninguém da igreja católica, ninguém que produziu esses documentos sabe. Esse é o convite do Papa Leão XIV por meio dessa pergunta capciosa aí que fizeram a ele, né? E
muita estratégia para pegar ele na curva, nós temos que tomar muito cuidado. Então fica um convite aqui, aliás é bíblico, né, gente? Examinai todas as coisas, orai e vigiai. Porque nessa nossa era de tecnologia e informação, o que a gente tá vendo de pessoas querendo manipular a gente com informação, o nosso emocional não tá escrito. Então tomemos muito cuidado com isso, saibamos exatamente isso que o Papa falou. O ensinamento da igreja sobre cada uma dessas questões e de tantas outras é muito claro. Ou seja, eu tenho que estar firme na Bíblia, no catecismo e também no magistério. Então, tudo. Bíblia, tradição e magistério. Esse é a nossa base para que nós não caiamos aí nas garras dos lobos em pele de cordeiro. E aí, o que você achou dessa frase do Papa Leão XIV? Achou que ele passou pano? Achou que ele ficou em cima do muro? O que é que você achou aí? Mas dê sim seus comentários, mas faça eles respeitando essas regrinhas aqui, por favor, né? Isso também é um exemplo de ser cristão. Respeitar essas regrinhas aqui. Não esquece de também deixar seu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até as próximas notícias. Tchau!